Deus conosco. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Jesus, aquele que reencarnou no nosso planeta para nos trazer a boa nova. Jesus, ele já existia antes da formação do planeta Terra. Hoje ele é considerado o governador do nosso planeta. Antes de Jesus encarnar no planeta, a sua vinda para cá já havia sido prevista por alguns profetas. Jesus nasceu em uma condição humilde, na manjedoura onde os animais comem, na cidade de Belém, que fica na Palestina há mais de 2000 anos. 2000 anos atrás. O seu nascimento é comemorado todos os anos na noite de Natal. Filho de pais pobres, José ben Jacob era o nome do padrasto, que a gente pode chamar hoje, né, de José. E Maria de Nazaré, ajudava a sua família, trabalhando com seu pai, que era carpinteiro. Jesus era um filho obediente. Por que José era o padrasto, né, de Jesus? Porque Jesus não era filho de José. Ele era filho de Deus. E ele repetia sempre isso. Desde cedo, demonstrou possuir uma brilhante inteligência e, ainda menino, discutia com os mais velhos a lei religiosa de seu tempo. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou a sua atividade pública, no qual ensinava a palavra de Deus. Jesus é o nosso mestre querido. Ele não é Deus, mas recebeu as palavras diretamente do nosso Pai. Ele afirma: não falei de nenhum modo de mim mesmo, mas meu Pai, que me enviou, foi quem me prescreveu, por seu poder, o que devo dizer e como devo falar. Então, a sintonia de Jesus com Deus era perfeita. É o que ele diz aqui para nós, né? Ele veio, ele reencarnou, né? Porque assim Deus o quis. Ele combateu os preconceitos da época, as rivalidades de raça, desmascarou os hipócritas dos fariseus, dos orgulhosos e dos egoístas. Ele animava os fracos, consolava os aflitos, expulsava os espíritos maus e ensinava os pescadores a se regenerarem. A pureza do seu fluido, da sua energia, juntamente com a sua vontade de fazer o bem, produzia curas maravilhosas. Foi o que Jesus fez de maravilhoso. Curava muitas curas. Curou o leproso, os leprosos, os cegos, os coxos. Ele é o maior médico que conhecemos. Veio nos trazer o remédio para a nossa cura espiritual. Jesus nos mostrou que Deus é soberanamente justo e bom, cheio de mansuetude e de misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Se fizermos o bem, vamos receber o bem, já vimos isso. Se fizermos as coisas ruins, nós vamos receber coisas ruins também. Jesus veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhe o caminho que para lá conduz.
Como a gente pode chegar nesse caminho, nesse reino dos céus? Vivenciando a lei de amor de Deus, por meio da caridade. Fazer o bem a todos. Jesus disse: devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Através destas palavras, resume todos os deveres do homem para com o próximo, sendo a expressão mais completa da caridade. Aqui está: respeitar o direito de um dos outros, respeitar o próximo, não ter preconceito, estender as mãos a quem necessita, levar uma palavra amiga àqueles que necessitam, consolar aqueles que choram pela partida dos seus entes queridos ou por qualquer outro motivo. Então, Jesus, quando esteve conosco, ele escolheu 12 apóstolos dentre pescadores pobres e humildes e lhes recomendou anunciar a boa nova, ou seja, a palavra de Deus para toda a humanidade. Mas aos 33 anos, Jesus aceitou o crucifixo entre ladrões e perdoou a todos aqueles que foram seus algozes. Ou seja, Jesus consolou, Jesus trouxe a boa nova, Jesus falou de amor, de perdão. Jesus disse para a gente não julgar. Jesus disse que nós tínhamos que cuidar do nosso espírito. E aí, ele mesmo exemplificou tudo que ele trouxe, tudo que ele falou para nós. Ele foi para a cruz por nós. E olha que ele não tinha nada a expiar nesse planeta. Jesus foi o espírito mais puro e luminoso que se encarnou na Terra. Ele é o modelo de perfeição que devemos seguir. É a Jesus que nós devemos admirar. É a Jesus que nós temos que ouvir, porque Ele está sempre conosco. Ali, nos orientando através do pensamento, através de seus mensageiros. É a eles que nós devemos seguir os seus passos. Ele é o modelo. Para quê? Para retornarmos a Deus, porque nós nos distanciamos de Deus. Os ensinamentos de Jesus estão contidos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João. Porque Jesus não escreveu nada, mas os seus discípulos, esses que nós acabamos de ouvir, foram eles que se preocuparam em escrever para deixar os ensinamentos às gerações que viriam. Então, Jesus foi batizado por João Batista. E quando ele estava sendo batizado, uma voz celestial surgiu no ambiente e disse: Tu és o meu filho querido e me dá muita alegria. Então, Jesus é o Filho enviado por Deus para amar a todos nós, colocando um ponto final ao ciclo de ódio, de indiferença que se estabeleceu entre as criaturas aqui na Terra. Ninguém mais pode reclamar de carência afetiva de amor. Por quê? Porque nós somos amados por Jesus e isto basta. Ninguém mais alegue solidão, que está só, porque Jesus está sempre conosco, Ele é a nossa companhia. Ninguém mais se diga perdido, pois encontrou a direção de Jesus. Ninguém mais quer usar de vingança, já que foi perdoado dos seus próprios enganos por Jesus, quando Ele estava lá na cruz. O amor de Jesus não foi uma mera declaração,
desta que costumamos fazer aos outros sem que haja da nossa parte atitudes firmes que demonstram o amor declarado. O amor de Jesus é puro. É um amor que nós ainda não conhecemos, né? Por quê? Porque o verdadeiro amor, ele não é egoísta. É um amor puro, incondicional. Não busca a própria felicidade. O amor puro, ele busca a felicidade do ser que ele ama. E é esse amor que Deus tem por nós. Deus nos ama pura e simplesmente porque somos seus filhos. E nós não podemos negar isso. E por Deus ser o Pai de Jesus e nosso Pai, Jesus também tem esse amor por nós. É o amor que se doa, é o amor que perdoa, é o amor que sabe conviver com as diferenças, é o amor que faz a paz, é o amor que cura, é o amor que seca as lágrimas de quem sofre. O amor é o sentimento que nos liga a tudo e a todos, mas é para isso que o Cristo veio, nos falar da reencarnação e nos falar do amor. E nós temos que ficar atento a isso. Por causa desse amor por nós, ele foi para a cruz, apedrejado, né? Pregaram ele lá, colocaram a coroa de espinho. E já falando dos fatos extraordinários da vida dele, né? Curou muito, né? Multiplicou o pão, a água transformou em vinhos, né? Que as pessoas chamam de milagres. Acalmou a tempestade quando estava no barco com os seus discípulos, seus apóstolos. Andou sobre as águas, né? Ele veio nos consolar. Ele é o mestre, porque é o mestre que veio nos ensinar a consolar uns aos outros. E nós não estamos aqui no planeta Terra para sermos, para olharmos apenas para nós, mas para cuidarmos uns dos outros. Bom, nós vamos hoje fazer diferente, né? Vamos ler aqui uma historinha, né, a respeito de Jesus. Era uma vez um casal de ateus que tinha uma filha menor. Os pais, por não acreditar em Deus nem em Jesus, jamais falaram sobre o assunto com a menina. Ela nunca havia visto nem ouvido nada que se referisse ao sublime Galileu, o bom pastor. Esse é o nome da nossa historinha, o bom pastor. Numa noite de temporal, um raio caiu sobre a casa e fulminou os pais diante dos olhos assustados da pequena, que tinha 6 anos de idade naquela época. A menina não tinha nenhum parente ou amigo que a acolhesse e por isso foi encaminhada para a adoção. Em pouco tempo ela ganhou um novo lar. Sua mãe adotiva, por ser cristã dedicada, levou ao templo religioso para que a mocinha conhecesse as leis de Deus e ouvisse falar de Jesus de Nazaré, o mestre que veio à terra para ensinar o caminho que conduz ao Pai. Antes de entregar a criança à evangelizadora, a mãe teve o cuidado de explicar que a menina jamais havia escutado falar de Jesus e que ela, por favor, tivesse paciência. O Natal estava próximo e justo naquele dia a aula seria sobre Jesus. A moça, após receber todas as crianças com muito carinho e fazer a prece inicial, projetou uma imagem de Jesus na tela e perguntou a todos: alguém sabe quem é esta figura?
A menina foi a primeira a levantar o braço e falar com alegria. Eu sei, tia. Esse é o homem que estava segurando na minha mão na noite que meus pais morreram. Jesus é o amigo invisível que nos sustenta nas horas mais difíceis da jornada. Como um bom pastor, ele conhece e vela por todas as suas ovelhas, independente do credo ou religião. Estrela de primeira grandeza, pode abarcar com seu olhar de luz toda a humanidade e balsamizar com seu amor as dores mais cruéis. Divino amigo, está sempre atento aos apelos mais secretos vindo de corações dilacerados. Médico das almas, socorre aos primeiros gemidos todos aqueles que o buscam com sinceridade. Irmão maior, sabe entender e tolerar a rebeldia dos irmãos menores. Mestre por excelência, não se cansa de ensinar as lições nobres que nos libertarão da ignorância e nos conduzirão ao mundo celeste, nas muitas moradas da casa do Pai, que Ele mesmo está preparando para todos nós. O companheiro dedicado nunca abandonou seus irmãos matriculados na escola de redenção que se chama Terra. Alma abnegada, ama sem discriminar e perdoa sempre. Compreende a pequenez humana e revela as fraquezas dela decorrentes. Jesus é o farol, sempre aceso a nortear os caminhos, do qual estamos apenas uma oração de distância. O amor de Jesus por seus irmãos da terra é tão grande que o fez sofrer a cruz injusta. Tolerar a dor, revelar o desprezo, dialogar com os presunçosos, ensinar os interessados, compreender os equivocados e, por fim, colocar-se como um bom pastor dizendo: tende bom ânimo, eu estou aqui. Nunca estareis a sós. Esta historinha vem lá da redação do Momento Espírita. Então, nós falamos de que Cristo multiplicou os pães, né? Transformou a água em vinho. Então, nosso dever, a nossa obrigação também é multiplicar os pães da paciência, os pães da perseverança, os pães da tolerância, os pães do altruísmo, os pães da fé e da confiança, os pães do amor, os pães da alegria, do silêncio, os pães da humildade. Esse é o nosso papel como irmão de Jesus, né? Como filho do mesmo Pai que é Deus. Ganhamos esse planeta que Jesus abraçou, é o governador desse planeta Terra, está sempre conosco, os seus mensageiros. Nós somos tão amparados, nós nunca estamos só, mas nós somos rebeldes e teimosos. Porque nós desobedecemos às leis de Deus. Nós ainda não amamos, nós somos apegados a tudo. Nós somos muito egoístas e orgulhosos. E temos que ficar atentos. A vida nos convida a mudarmos de atitude e termos como exemplo esse mestre divino chamado Jesus. Porque o amor é a fonte da vida. Que Jesus nos abençoe a todos. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era morte. Depois dela, o que
acontecer. Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia andar por cima com os bichos da TV. Quando eu era uma criança eu não entendi o que era morte, depois dela o que ia acontecer. Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia andar por cima com os bichos da TV. Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Quando eu conheci o espiritismo, quando eu conheci a revelação, descobri que inferno e o paraíso, começam aqui dentro do meu coração. Quando eu conheci o espiritismo, quando eu conheci a revelação, descobri que inferno e o paraíso começam aqui dentro do meu coração.